Olá, bom dia, Marcos Amorim, Semeadores Digitais aqui, pronto para mais um encontro, nosso 15º. Bom dia, professor José Dilson Amorim, bom dia, Bruno Pita. Bom dia, Marcos Amorim, bom dia, Pita, Brande Bruno, abraço, queridos. Maravilha. Hoje a gente está meio que propenso aqui a falar sobre procrastinação, né? A ideia que eu acabei jogando aqui, o pessoal gostou, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. De onde foi que surgiu esse tema, né? Eu ontem estava pensando aqui um pouquinho sobre minha vida, sobre as coisas que eu venho fazendo, e comecei a perceber que a procrastinação estava me vencendo, né? Começando a me vencer, não totalmente, mas, por exemplo, eu tenho uma lista de tarefas de coisas que eu me proponho a fazer todos os dias. Então, ficar com uma espécie de post-it aqui na minha tela do computador, e é um dia que eu vou fazendo, eu vou riscando isso. E normalmente, quando chega no final do dia, eu consigo fazer tudo. Só que muitas vezes eu estava observando que eu venho terminar isso às vezes meia-noite, às vezes 1 hora da manhã. Então, termino de fazer, mas eu acabo pagando um preço, né? Que é dormir menos. Todo dia eu acordo às 4h30. Então, eu dormir menos para poder conseguir realizar as tarefas. E aí eu perguntei, porque eu queria fazer tudo até 18 horas. Por que eu não consigo fazer tudo até 18 horas? Daria tempo, né? Se eu tivesse o foco lá. E aí eu falei, o problema é o foco. Então, eu tenho que focar mais, tenho que aprender a desenvolver o foco. E aí, depois, de repente, eu estava tomando banho. Estava tomando banho ontem, também fazendo exercício físico aqui, estava para não ficar parado. Fui tomar um banho, e aí nesse banho eu comecei a pensar, falei, quando eu sair daqui, o que é que eu vou fazer? E aí eu tinha algumas coisas para fazer, algumas mais urgentes, outras mais importantes, e eu fiquei nesse processo aí do que é que eu ia fazer. E de repente eu percebi que essa ansiedade de querer fazer ou de se orientar por aquilo que você julga que é mais urgente para fazer no momento, ou simplesmente não tem nenhuma ordem, escolher lá de qualquer maneira pelo que você está sentindo no momento, é a chave da procrastinação. O que é que eu saquei, né, durante esse processo? Que o fato de eu estar ocupado, estar fazendo alguma coisa, não quer dizer que eu estou produzindo. E como é que isso se relaciona? Eu tenho aqui uma lista de coisas que eu quero fazer. Obviamente, tem coisas que eu prefiro fazer, que eu gosto mais de fazer, e coisas que eu não quero fazer. Tem coisas, inclusive, que estão fora da minha lista que precisam ser feitas. E aí, a gente acaba se deixando levar pelo gosto ou não gosto dessa tarefa, e é isso que a gente acaba utilizando como critério para fazer ou não. E eu comecei a sacar que isso é que estava me ferrando, era isso que estava me fazendo procrastinar. Porque eu não estava fazendo as coisas de acordo, eu não estava colocando consciência e fazendo uma escolha consciente daquilo que eu precisava fazer. Vou fazer isso, depois isso, depois isso. Então, a ordem das coisas tem até uma ordem aqui, mas é a ordem que eu digitei, não necessariamente é a ordem que eu faço. E eu comecei a perceber que eu não defino um objetivo. Vou fazer isso, depois isso, depois isso, depois isso. E eu percebi que só o fato de eu definir aquilo que eu vou fazer e fazer aquilo que eu defini já é um grande ganho sobre a questão da procrastinação. Porque tudo aquilo que você resolver fazer, a sua mente vai tentar negociar com você para você não fazer aquilo. A não ser que seja assistir televisão, alguma coisa que você goste muito de fazer, ela vai tentar te fazer desistir daquilo. E aí foi aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes da live. Ela se fantasia de você mesmo, você acha que aquilo ali é você. E aí você acaba entrando nesse jogo, e quando você vê, passou o dia inteiro e você acabou não fazendo aquilo que você se propôs a fazer, ou até você consegue fazer, mas você acaba o dia com o sentimento de que poderia ter feito melhor. Engraçado isso, né? Eu conseguia fazer tudo, mas eu ia dormir com o sentimento de poxa, por que dessa forma, né? Poderia ser feito de uma maneira melhor, mais rápida, mais eficiente. E aí eu comecei a sacar isso ontem. Engraçado que tinha alguma coisa que era urgente para fazer, né? O cliente me pediu um documento, mas ele ia pagar hoje, pediu para recalcular o imposto lá dele. E eu vou fazer isso, vou fazer logo isso, porque o cliente está precisando da informação. De repente eu parei e pensei, o cliente só vai pagar isso amanhã. E tem outras coisas que são importantes para fazer também. Só que eu não queria tanto fazer. Aí eu falei, pronto, já sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer a coisa que eu menos quero fazer. Eu vou começar a fazer aquilo que eu menos quero fazer para a coisa que eu mais gosto de fazer. E aí, nesse processo, tinha duas coisas que eu precisava fazer, mas que não estavam nem na minha lista, que era arrumar minha cama e lavar meus pratos.
Lembrando daquela história de Pita lá que ele trouxe pra gente, eu comecei a prestar mais atenção nisso. E aí eu falei, porra, mas tem tanta coisa importante para fazer, você vai arrumar cama e lavar prato agora? E aí eu falei, não, é exatamente isso que eu preciso fazer. Porque eu preciso mostrar pro meu corpo quem é que manda aqui, velho. A gente vai fazer aquilo que eu defini que a gente vai fazer, e não aquilo que o meu corpo quer fazer. E eu fui, arrumei minha cama, lavei meus pratos. Aí até liguei para conversar com a colega minha para ver como é que ela estava aí nesse período de isolamento e tal. Pronto. E depois eu comecei a definir as coisas que eu queria fazer e fui fazendo. No meio do processo, a procrastinação me pegou e eu acabei não fazendo tudo que eu tinha me proposto a fazer. Ficou faltando uma tarefa que eu trouxe de ontem para hoje. Mas hoje, eu já acordei com a mentalidade diferente. Ontem, antes de dormir, eu já defini. Eu falei, poxa, amanhã eu vou acordar e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser minha atividade física. Eu ficava enrolando tanto que quando eu ia conseguir fazer minha atividade já era meio-dia. Você tem ideia? Aí eu falei, não, amanhã a primeira coisa que eu vou fazer assim que eu acordar, eu levantar, vou no banheiro, né, vou me pesar, e aí depois eu vou fazer minha atividade física. E eu acordei hoje já com esse espírito, e foi o que eu fiz. Levantei, fui lá, me pesei, botei aqui meu vídeo para fazer os exercícios, fiz meus exercícios, tomei meu banho gelado, depois vim para cá, comecei a trabalhar na tarefa que foi a que ficou faltando fazer ontem. Não, essa foi a última que eu fiz, que era a última que eu ia fazer ontem, quer dizer que é a que eu mais procrastinei para fazer. Então, essa que eu vou fazer logo em seguida. E fui lá e fiz, pronto, já estou aqui conversando com vocês. Eu já matei 2 das tarefas mais difíceis que eu tinha para fazer hoje. E quando terminar aqui, já tem uma próxima tarefa que é a que eu menos quero fazer, que eu vou me propor a fazer. Eu não estou dizendo que já resolvi o problema e daqui para frente agora vai ser assim. Eu estou sacando que é o exercício. Então, cada vez que a gente vai cedendo um pouquinho, não vou fazer isso aqui agora não, porque eu estou muito cansado, porque eu estou com sono, porque tem uma outra coisa que é mais importante para fazer. Então, você está cedendo o controle da sua vida para o seu corpo. Você vai fazendo aquilo que ele define que você tem que fazer. E você acha que você que está decidindo, na verdade não é. E à medida que quando você vai sacando isso, você começa a se posicionar, aí você começa realmente a perceber que é uma outra coisa, diferente. Tem seu corpo físico, tem uma outra coisa, aquelas 5 vozes, né, Zé? Que o Marçal fala. Você começa a diferenciar essas vozes dentro de você, e você começa a dar ouvido àquela voz que você sabe que é a que mais vai lhe ajudar a chegar no seu objetivo. E aí, pronto, a experiência que eu tive de ontem para hoje foi essa. Eu quero franquear a palavra aí para a gente compartilhar o que vocês têm com relação a isso também. Deixei para a Pita aí. Quer começar, Pita? Pode ir lá que eu vou em seguida. Pronto, massa. Eu acho que eu nunca ouvi tanto essa palavra na minha vida nos últimos tempos, que é procrastinação, né? E isso é muito interessante, porque você tem a ilusão, né, vou colocar assim, de que você trabalha pra caralho. E realmente você trabalha. Aí eu acho que o grande lance é exatamente isso, né? É que você trabalha demais porque você não trabalha corretamente. E esse insight, que até Marcos trouxe aqui, é uma coisa que a gente sabe e que não faz, procrastina, é exatamente de fazer aquilo que menos gosta primeiro. Você tem uma tendência natural de fazer isso, e é de lascar. E interessante, antigamente eu tinha coisas que eu gostava pra caramba de fazer, como, por exemplo, TV, série, algo assim que para mim era, porra, massa de fazer. E muitas vezes eu trabalhava com uma porra de fazer porra, porque depois eu pegar a série, porra, tô pegando ali vou pegar aqui o meu, como é que chama ali, o meu, porra, fugiu o nome aqui agora, ficando velho para esquecer o nome das coisas. Usa pagamento por enquanto. O pagamento, pronto, do dia. Só que quando você olha para trás, porra, velho, tem coisa que uma porra que eu não fiz, mas eu trabalhei o dia inteiro, cara. É verdade, mas, porra, importante você não fez. E aí? Esse é o grande que da questão. E aí tem um cara que eu sigo já há algum tempo, que é o Jerônimo Temer, né?
Ele é um cara da produtividade, um cara muito bom. Ele fala assim, rapaz, eu sou procrastinador convicto. Eu sou procrastinador. E aí, o que ele faz? Na verdade, essa situação dele terminou ajudando as pessoas, eu, coach, pá, não sei o quê, com essa ideia. Tem que fazer coragem, isso, aquilo, papá. E aí, o que acontece? Eu sigo o cara, sigo várias coisas, e falo, porra, não, agora vai essa porra, velho. Agora vou fazer esse negócio aqui com força. E resultado, a gente termina trabalhando pra caramba, fazendo muita coisa, e ainda é pouco. Hoje, inclusive, a minha rotina, da minha rotina diária hoje é das 4h20 às 10, 22 horas. E às vezes ainda estende um pouco, né? E aí digo, porra, ainda não dá, velho. Vou ter que trabalhar 25 horas por dia para ver se dá, para fazer todas as coisas que eu tenho que fazer. E aí, resultado, essa semana caiu na minha cabeça uma ficha interessante, que é o seguinte, você na verdade, você se ocupa para não fazer o que você tem que fazer. Esse é que é o grande lance. Você se ocupa para fazer o que você não quer fazer. E isso aí faz a diferença na porra. E aí esse Jerônimo Temer, ele até fala muito disso, que você tem que estar o tempo todo, você está se ocupando ou produzindo. Engraçado é que a gente ouve o tempo todo ele falando, mas porra, só essa semana, como muitas coisas, muitos insights que a gente tem obtido aqui nas nossas conversas, é que às vezes a coisa acontece, tchuf, entenda isso, porra. Você tem que se policiar o tempo todo. É um segurança que vai ficar o tempo todo do seu lado. Velho, você está produzindo ou você está se ocupando? Então, produzir e ocupar são coisas diferentes. E por mais que você diga assim, porra, não, mas eu trabalho muito, mas você é procrastinador da porra. Porque o que você tem que fazer, você termina não fazendo. E isso que você tem que fazer, de repente, é a coisa que é mais importante para você. Mas aí vem uma coisa que a gente tem estudado muito, até com o Pablo, ele fala muito disso, a gente viu a questão das vozes, a questão do que é mais importante, de você se ouvir, de você ouvir, inclusive a Deus também, aprender isso. Mas às vezes você só ouve a voz que você não devia ouvir. E aí eu estava me lembrando de Marcos quando era garoto. Marcos, quando era garoto, a gente sempre conversava, né? Eu dava algumas orientações para ele, e aí quando eu chegava em casa, ele fazia completamente diferente. Eu falei, pô, essa velho, a gente falou a respeito disso. Por que você está fazendo diferente daquilo? Ele, não, obrigado. Diferente daquilo que a gente falou. Ele, porra, não, meu pai, é porque tem uma voz que fala para mim que é para fazer não sei o que das quantas. Eu falei, porra, velho, você prefere ouvir a voz que você não sabia quem é do que ouvir a minha? E às vezes dá uns bolos nele lá, tal. Mas isso é interessante, e claro, né, isso aí foi importante de alguma forma para ele, porque ele tinha que entender o que era mais importante. E aos poucos ele foi até trabalhando isso nele. Mas o grande lance é que a gente não sabe disso, é que a gente é muita coisa dentro de um ser só. E aí na palestra do Massal, a gente viu que são pelo menos 5 vozes que está o tempo todo te rodeando, e às vezes você não tem a mínima noção quem é que você deve seguir. E essa coisa do procrastinar, que é exatamente o fato de você fazer tudo, absolutamente tudo, você vai fazer qualquer porra que você vai fazer. Você faz, mas você não faz a zorra. Aí você olha para mim ali, no meu caso, né, eu tenho uma lista aqui, eu resolvi fazer uma lista. Aí tá, beleza, depois botei a lista na agenda do Google, botei a lista. Aí quando você olha a lista, porra, tem coisa pra caralho aqui que eu não fiz. Fiz muita coisa e não consegui fazer a lista. Então, esse, para mim, é uma das grandes guerras que eu tenho, por exemplo, na minha vida hoje. Ainda é uma batalha que eu não consegui vencer. É muito difícil essa coisa. E quanto mais coisa você tem na sua cabeça, muito mais você se envolve e muito menos você faz o que tem que fazer. E aí eu digo, porra, velho, que porra que eu faço para aprender a lidar com isso? Para melhorar isso? Porra, não, eu sei que eu tenho que fazer primeiro aquilo que eu menos gosto. Mas aí você vai, porra, hoje eu vou fazer aquilo logo de cara, velho. Aí você tá aqui, senta, o caderno tá aberto, as coisas estão aqui, daqui a pouco acontece uma coisa. Acontece outra coisa.
E a porra vai fluindo assim que você termina realmente. Acho que isso é tipo o cara que é viciado em droga. Não, velho, vou deixar essa porra aí não vai me levar pra lugar nenhum. Aí o cara vai lá, daqui a pouco o cara dá uma caída. Porra, aí o cara vai, daqui a pouco o cara tá envolto de novo. Não, porra, vou me limpar novamente. Porra, agora eu vou me limpar. E por aí vai. Então, a coisa, até a gente falou isso uma vez que a gente falou de outra matéria que a gente tratou aqui. Autossabotagem? Autossabotagem, pronto. Então, na verdade, as coisas, ele está muito interligado com isso. E isso é muito mais profundo do que a gente imagina. Porque a gente acha que está com, porra, não, eu domino a situação toda. Não é, velho. A sua mente consciente é 5%. E aí você tem que lutar o tempo todo contra 95%, pelo menos, de que está lá atrás de você. E aí eu comecei a entender, dentro do que a gente vem fazendo, é que o seguinte, é que a sua mente, ela termina te sabotando e ela usa mecanismos para isso. E um desses mecanismos é a própria procrastinação. E por que ela faz isso? Porque ela quer acabar com você? Não, pelo contrário, ela acha que ela está fazendo o melhor para você. Ela quer que você se sinta bem, confortável, produza muita dopamina. Mas aí, quando a gente estudou a dopamina, a gente falou, porra, não, peraí, até Marcos trouxe essa insight aqui, a vida orientada ao objetivo. E aí esse objetivo tem que ser muito forte para você, para que você não deixe ele em segundo plano e venha a porra da sabotagem através de mecanismos como a porra da procrastinação, para que você deixe de fazer aquilo que é mais importante. Não que você não faça o que é importante, não que você não produza algo bom, não que você não consiga, mas normalmente é mais para os outros e muito menos para você. Também esse é um dos pontos que eu preciso trabalhar muito em mim ainda. Já comecei a trabalhar isso, mas é um negócio assim que é muito difícil, porque quanto mais você luta contra um cara, como você tem um exército de 5 homens contra 95. É possível você vencer? É sim. E essa consciência progressiva é que é muito mais difícil de você tomar, sabe? E essa minha luta continua. Né? Ainda não consegui resolver isso em mim, na minha cabeça. E esses nossos encontros, na verdade, ele tem me dado aqui passos significativos. E eu tenho conseguido, inclusive, aplicar esses passos, o que é muito importante. E o compromisso por si só de estarmos aqui juntos todos os dias, e de fazer esse encontro, e de trocarmos ideias, isso termina sempre, mas é sempre mesmo, são proveitos interessantes. E continuo querendo a ajuda de vocês nesse aspecto, porque ainda não consegui resolver isso na minha vida. Eu, eu costumo falar, né, quando estou conversando com alguém sobre o assunto, eu costumo falar que o cérebro é um adolescente rebelde. E, como todo adolescente, ele é super inteligente. E não vai adiantar você colidir de frente com ele, porque ele está numa fase muito rebelde. Só que o cérebro está nessa fase a vida toda. Então, é, ele, pelo fato de ser extremamente inteligente, ele vai te enganar em algum momento. Porque você vai achar que você está abafando, que foi esse ponto que vocês trataram de você se ocupa e você acha que você está produzindo pra caramba, mas na verdade seu cérebro te enganou. Ele te deu uma isca ali e falou, vai, você quer trabalhar? Tá bom, vou te dar trabalho aqui, vai lá. E o que era para você ter feito, você não fez. Ele enganou você direitinho, ele ganhou o jogo ali. Aí eu geralmente falo que eu não sou procrastinador. Eu estou procrastinador, porque tudo é uma questão de estado, né? Toda, toda sensação, todo sentimento, toda emoção é estado. Ah, fulano é feliz. Fulano não é feliz, ele está feliz. Ninguém é feliz o tempo todo. Não existe felicidade, pelo menos não no plano que a gente conhece, né? Não, não existe uma felicidade em 100% do tempo. A não ser que você seja coringa. Mas
é um ponto bem interessante a ser tratado e é um ponto para ser jogado, jogado limpo mesmo, porque assim, às vezes a pessoa fala, porra, fulano é extremamente produtivo, fulano é um exemplo de... Ah, velho, todo mundo sofre com isso, velho. Não é... Uns sofrem menos porque aprenderam a lidar, outros sofrem mais, mas em algum momento isso vai bater na porta e você não vai nem perceber, e quando você vê, já foi. E o impacto disso a longo prazo, puxa, é terrível, velho. Eu estava refletindo sobre essa questão de você adiar as coisas, e aí eu cheguei num ponto que eu perguntei assim para mim, né? Eu falei, poxa, será que. Onde será que eu encontro a maior quantidade de projetos? Um período que eu estava querendo fazer alguma parada nova, e eu, pô, onde é que eu encontro ideias? Onde é que eu encontro projetos? E aí veio esse lance de você pensar nessa parte de adiar as coisas, né? De você. E aí eu lembrei que já tiveram vários projetos que eu adiei. E eu fui jogando coisas na frente. E aí eu fui deixando o projeto para depois. E acaba que você deixa tanto ele para depois que num dado momento você não recupera mais ele. Aí você já começa a achar que você não tem mais tempo para fazer aquilo ali. Porque já passou tanto um período tão grande que você, porra, nem vale a pena mais mexer com isso, porque eu não tenho mais idade para isso. Aí eu cheguei na conclusão, né, de onde é que existem projetos. Tem noção aí de onde é que se encontram os maiores projetos, as maiores empresas? Por fora. No cemitério, velho. Se você buscar no cemitério, você vai encontrar as melhores ideias, as maiores empresas, você vai encontrar as soluções mais perfeitas que foram embora junto com as pessoas que não botaram para fora. De uma forma ou de outra não executaram. E levaram. Velho, se você pegar a quantidade de projeto que foi morto junto com as pessoas, porra, o tanto de gente que teria usufruído disso e aproveitado é absurdo, velho. Mas é justamente isso. Você adia tanto. Chega um momento que você leva ele junto com você e ninguém tirou proveito daquilo. Ninguém Ninguém usufruiu daqueles benefícios ali que você poderia ter gerado. E aí eu fiquei, cacete, velho. Isso é mais sério do que eu imaginava. Volta de novo àquele ponto, né? Não é sobre você somente, é sobre os outros. E, tipo, quando você faz isso, você leva a sua oportunidade embora, é a oportunidade de um monte de gente. E aí eu lembrei da questão do plantar, né? Porque você pode até, como eu falei, que alguns projetos eu deixei para trás, mas de alguma forma você plantou uma semente daquilo. Se você plantou uma semente daquilo, ainda é possível recuperar, ainda é possível fazer ela crescer de novo, independente de idade. A gente tem a exemplo do KFC e outros vários exemplos de pessoas que lançaram projetos ao mundo já com idades avançadas, né? É, e foi um grande sucesso. Pessoas que explodiram depois dos 60 anos, depois de 50 e pouco, 60, 70. Pessoas que viraram ultramaratonistas com 80 anos. Olha que louco. Então, esse lance de você deixar para. O fato de você ter deixado para trás não significa que você não possa recuperar e tocar o barco novamente. Porque todo mundo nasce com um terreno, né? Todo mundo tem um terreno, foi aquilo que eu falei. Todo mundo tem um campo para plantar. Todo mundo tem um terreno. Não é para você construir. Você quer construir um empreendimento top no seu terreno.
Mas o que é que impede você de construir um terreno top no seu, ou um empreendimento, uma construção top no seu terreno? É a quantidade de entulho que está nele, velho. Então, para você, todo o processo, ninguém compra, todo mundo que é construtor, o cara não compra um terreno e já começa a levantar o prédio ali naquele terreno. Ele compra o terreno, ele derruba o que tem dentro do terreno, se tiver alguma coisa. Depois ele tira todo o entulho, depois ele alinha o piso inteiro, para só depois ele começar a construir. O problema é que a gente quer começar a construir as coisas sem a gente se livrar dos, das dificuldades próprias que a gente tem. Aí entra o fato da autossabotagem, entra o fato da procrastinação, aí entra o fato da falta de compromisso, que está ligada à procrastinação, porque quando você procrastina significa que você não tem esse compromisso todo que você imaginava com aquilo, e ali ele esfrega na sua cara isso, e fala aí, ó, você não era o comprometidão, você não tinha feito promessa e o caralho aí para poder fazer, executar isso aí, cadê? Na primeira oportunidade você deixa de lado. Então entra aí a falta de compromisso, entra uma série de fatores, entra bloqueio emocional, entra um monte de coisa aí que você primeiro tem que, não adianta você levantar, você vai levantar, o alicerce vai rachar e seu prédio vai cair. Você tem que primeiro se livrar de tudo isso aí, fazer uma limpeza geral, depois você tem que tratar do seu terreno, você tem que alinhar o piso, deixar ele bonitinho, independente do que os outros pensem, você está passando pelo seu processo para só depois você começar a construir. É igual a águia, né? A águia, quando voa alto, ela não voa porque, tipo, é da natureza dela. Ela voa alto ali, mas para ela voar alto, ela depende que as penas dela estejam perfeitas. E quando ela percebe que não tá, chega uma certa idade que ela faz os ciclos, né, de X em X tempo, ela precisa renovar as penas, ela precisa renovar o bico, ela precisa renovar as garras, então se todo mundo se isola, literalmente, e ela mesma começa um processo extremamente doloroso, né? Mas ela sabe que é necessário. Ela arranca pena por pena. Ela começa a tirar de bico pena por pena, velho. Depois que ela tira pena por pena, ela arranca unha por unha. Aí quando ela arranca todas as garras, ela quebra o bico na primeira pedra que ela encontra. Começa a bater com a maior violência do mundo para poder quebrar o bico. E ali ela espera tudo crescer novo, vir tudo novinho para ela poder voar alto novamente. Então, se um animal tem a consciência de que ele, para ele voar cada vez mais alto, ele precisa renovar as penas, renovar bico, renovar garra, a gente que dito somos seres superiores, né? Somos seres inteligentes, a gente não tem consciência disso, a gente quer construir as coisas de qualquer jeito, quer, quer tocar projetos sem você se consertar primeiro. Não tem jeito, não vai rolar. Em algum momento aquilo ali vai rachar e vai cair a porra toda e você não vai saber o motivo disso. Então, esse fato da procrastinação, que é uma coisa que impede diversos projetos de surgirem ou de seguirem em frente, é uma das coisas que você tem que aprender a contornar. Não vou dizer que você, como o Zé falou, são 5 contra 95%. Se você não for Leônidas, não tiver ativado sua identidade nível Leônidas, você não vai conseguir enfrentar esses 95%. Então volta ao princípio, né? Ou você aprende a lidar com aquilo e a negociar com o seu cérebro, porque não é ruim negociar. Se você souber negociar com o seu cérebro, você já tem um grande ganho. Ou realmente a gente parte para a linha mais dura, que é a ativação de identidade. Você ativa o modo Leônidas, que era 300 contra não sei nem quantos mil, não sei se eram 30 mil ou se eram 300 mil. Você ativa o modo Leônidas, toca o pau e vai, velho. E assim, quando você também reconhece quem você é, você aceita o seu estado maior e você ativa a sua identidade, esqueça que o restante vai bater, você é que manda no pedaço.
Então vai bater, você vai falar não, aqui agora não. Você não te quero mais não. E vai, é porque é você que manda. Mas para você chegar nesse ponto de você lutar 100 contra 95, você tem que ter a identidade ativada. Enquanto não, vamos aprender a lidar com aquilo, vamos negociar, que aí a gente já vai ganhar bastante. Massa, velho. Tava ouvindo você falar e fiz várias conexões. Continuo fazendo aquele curso, né, de copyright e tal. E a aula de ontem foi bem interessante. Ele estava falando sobre qual é a dor, qual o desejo, né? Qual a maior dor e o maior desejo do seu Bob, né? Do seu avatar. E aí no processo ele vai explicando que esse cara ele tem um problema e que ele quer resolver esse problema. Agora, como que ele vai resolver esse problema? Eu falei, tem um macro problema. Você tem que mostrar para ele que para ele resolver aquele macro problema, ele precisa resolver micro problemas antes. E aí, o que é o macro problema dele? É a soma dos micro problemas que ele tem. Se você mostra para ele o caminho que ele precisa percorrer para resolver aquele problema, isso você dá clareza para ele, ele vai fazer as etapas para buscar atingir aquele resultado. O que é que isso tem a ver com o que você acabou de falar aí? Você falou do processo de construção, né? E para mim caiu essa ficha. Então, por que é que eu preciso vencer a procrastinação? Eu acho que é aí que está o grande problema, a dificuldade da gente vencer. Porque a gente quer fazer as coisas para vencer a procrastinação. Mas será que isso é realmente um objetivo? Né? Provavelmente não. Então, para que é que eu quero vencer a procrastinação? Muitas vezes a gente não tem isso na cabeça. Ah, porque é ruim, procrastinar é ruim. Tá, beleza. É a mesma história de mim com açúcar, né? Não sei se é de mim, comigo, enfim. É a minha história com açúcar. Ah, vou parar de comer açúcar. Pô, beleza, por quê? Ah, porque comer açúcar é ruim, porque faz mal, que engorda a gente, porque deixa a gente doente. Ah, beleza. Aí você está disposto a pagar o preço de parar de comer açúcar? Porra, não estou disposto. Ah, então beleza. Então, a primeira coisa é saber quem é você na fila do pão, né? Onde é que você está. Então, pô, eu quero parar, eu tenho que parar de ser procrastinador, não falo nem eu quero, eu tenho que parar. Eu tenho que parar, eu tenho o quê? O pessoal fala pior que lepra, né? Eu tenho que parar de ser procrastinador. Tá, mas por que você tem que parar de ser procrastinador? Ah, porque é ruim, eu ouvi falar aí que é ruim, que não é muito legal, não. Porque não vai me ajudar a atingir meus objetivos e tal. Essa é a resposta pronta, né? Mas eu acho que a grande pergunta que vai causar mudança é se você está disposto a pagar o preço de deixar de ser procrastinador. Então essa é a pergunta que a gente tem que se fazer. E uma vez que você entende isso e que você se dispõe a fazer, fica mais fácil. Porque você sabe por que você está fazendo aquilo. Então você vai começar agora a resolver os microproblemas. O macroproblema. Qual é o macroproblema? Eu não estou conseguindo atingir os objetivos de vida que eu defini para mim. Esse é o macroproblema. Por que eu não estou conseguindo atingir? Aí são os micros. Bom, porque eu sou procrastinador, porque eu me saboto, porque eu não tenho conhecimento suficiente. Então esses são os microproblemas. Então agora que você falou, vê essa clareza para mim. Né? Por que eu sou procrastinador? Porque eu não tenho clareza de onde eu quero chegar. Até tenho, mas eu não tinha percebido como que o fato da autodisciplina vai me fazer chegar lá. E agora caiu essa ficha. Então, por que eu tenho que acordar cedo e fazer uma coisa que eu não quero fazer? Ah, não, porque o pessoal me falou que você tem que fazer a coisa que você menos quer fazer todo dia. Então, você tem que começar a fazer as coisas que você menos quer fazer para que você mais quer fazer. Tá, mas por que isso? A gente não para pensar, para raciocinar o porquê que a gente está fazendo aquilo. E agora ficou claro para mim. Por quê? Porque eu preciso ter o domínio total do meu corpo. Por exemplo, quando começa a temporada de Fórmula 1, os pilotos vão lá para os chamados pré-testes, né? O teste de pré-temporada. O que é que ele está fazendo ali? Ele está reconhecendo o carro. Ver se o carro está funcionando direitinho, né? Na primeira volta eles fazem o chamado shakedown, né? Que é balançar para cair, que é para ver se está tudo bem instalado, bonitinho. Imagina o cara sai com o carro, vai fazer uma volta rápida, vira o volante para a direita e o volante não gira. Né? A roda não rotaciona. Então, pô, tem alguma coisa errada. O carro não está correspondendo àquilo para o qual ele foi feito para fazer. Então, precisa ajustar, precisa resolver alguma coisa. Então, basicamente é isso. Qual é o efeito de que o meu carro não está funcionando bem? É a procrastinação. Porque se a minha mente está dizendo vire para a direita e ele não está correspondendo ao controle, quer dizer que tem alguma coisa quebrada no meu carro. Né? O que é que está quebrado? Ele não está respondendo aos comandos que eu estou dando para ele. Por quê? Porque é como se o carro tivesse começado a andar sozinho.
Então alguém tem que assumir a direção disso. Se você não assumir, ele vai assumir. Aí seria, acho que o exemplo melhor seria o traje lá do Homem de Ferro, né? Dependendo da situação, o traje assume o controle e vai lá e vai tomando as decisões. Aí chega um momento em que o Tony Stark tem que dizer, não, agora a gente vai fazer isso. Dá lá o comando e o corpo obedece, né? A armadura lá responde ao comando que ele dá. Então a gente precisa exercitar o nosso corpo para que ele obedeça os comandos que a gente dá para ele. Por quê? Porque é desse controle que eu vou conseguir chegar onde eu quero chegar. Então eu não consigo chegar no meu objetivo porque eu viro o volante para a direita e o carro vira para a esquerda. Então, para eu chegar onde eu quero chegar, a primeira coisa que eu preciso fazer é o alinhamento e balanceamento, né? A partir daí, eu consigo ir dando os comandos, vira à direita, vira à esquerda, vai ali. Aí eu preciso depois de um GPS. Esse GPS é o meu objetivo, é a minha meta, onde eu quero chegar. E a partir daí, sim, agora eu tô com tudo que eu preciso, fiz o check-up lá, né, do carro, eu verifiquei óleo, freio, direção, tal, tá tudo funcionando direitinho, lanterna. Agora sim eu consigo partir para o meu objetivo. Então é como se a gente estivesse com um carro todo danificado e tentando fazer uma viagem, sei lá, de Salvador para Irecê. Né? Então é muito complicado isso. Agora, e você não soubesse, né? Como se você é complicado, você não estou conseguindo chegar lá onde eu quero chegar, porque eu viro para a esquerda, o negócio vira para a direita, eu tenho que fazer um comando aqui diferente do que deveria ser para poder atingir o resultado que eu quero. E como se você não soubesse por que aquilo está acontecendo. Então, a partir do momento que você entende por que aquilo está acontecendo e você começa a resolver, a trabalhar na causa da coisa, né? Por que você vai fazer o alinhamento e balanceamento? Pô, porque isso aqui é o que vai resolver o problema de direção. Ah, por quê? E por que você precisa resolver o problema de direção? Porque eu preciso chegar em tal cidade, em tal lugar, em tal bairro, em tal estabelecimento, e para chegar lá eu preciso que a minha direção funcione perfeitamente. Então, quando você tem essa clareza, fica muito mais fácil de você vencer a procrastinação, né? Simplesmente porque você sabe por que é que você está fazendo aquilo. Fala, Zé, com você agora. Essa coisa da procrastinação, ela termina tendo uma relação direta com tudo que a gente precisa ajustar, né? Esse insight que o Peter trouxe da renovação da águia, para mim foi um dos pontos mais fortes aqui. A gente já tinha ouvido isso, né? Já tinha visto essa coisa da renovação da águia, mas a gente às vezes nunca aplica, né? É que a gente está falando, a gente está se descobrindo todo dia aqui, né? A gente está buscando isso. E para a águia, isso é um processo completamente natural. Então, se ela não tirar as unhas, se ela não consegue mais caçar, se ela não tirar as penas, ela não consegue mais voar, se ela não quebrar o bico, ela não consegue mais comer. E aí é que é o grande quê da questão. Se a gente não entrar nesse processo de renovação da águia, principalmente no meu caso, né? Se aplica melhor para mim, em função do tempo, mas isso para quem não é natural, então para a águia isso é natural, ela entende isso. Por que para a águia isso é natural? Porque, na verdade, isso faz parte da sua própria identidade. Ela entende o porquê disso, a importância entende disso. Perfeitamente, ela entende o porquê. E aí a gente às vezes não entende o porquê. E aí é que entra o grande quê. Eu acho que a gente não entende por quê, porque a gente não se conhece. A gente não ativou a nossa identidade ainda. Então, o processo de ativação da identidade é fazer com que o que é natural em nós, ele aconteça. Isso que acontece conosco, de procrastinar, de autossabotagem, dos porquês da vida, é porque esse nosso modo não foi ativado. Nosso propósito não está bem definido ali. Isso tem que ser uma coisa completamente natural. Só que isso termina sendo, para o nosso cérebro, para a nossa mente, os 95%, coisa completamente desnatural. E aí, esse processo, para que tudo seja natural, aí é que entra a coisa da ativação da identidade. Como é que eu vou ativar essa porra em mim?
porque não é natural em mim chegar lá e me ajustar a esse propósito. Quando você olha os animais, como esse exemplo que Pita trouxe da águia, você pode olhar os animais, eles têm uma coisa completamente natural neles. Eles não pensam em mais nada, senão fazer cumprir o propósito deles aqui. Seja de se reproduzir, seja de se aliar a um dono, seja proteger o seu dono, seja comer, seja beber, seja reproduzir. Então, é tudo muito bem, tudo natural para eles. Então, eles têm ali aquele objetivo. Mas só que, quando a gente analisa um animal com as suas naturalidades, o seu propósito de vida, a gente tem uma coisa que é muito que também a gente precisa refletir. Nós não somos seres simples como são os animais. Nós somos seres complexos. Nós temos uma complexidade. A gente tem uma série de sentidos que vai além do sentido físico, né? De audição, visão e etc. Inclusive, os animais são muito superiores a nós em muitos sentidos desses. Em audição, em visão, velocidade, enfim, percepção. Então, eu tiro pelo animal que a gente tem aqui, um cachorro. Porra, o cachorro, você chega lá daqui a 1 quilômetro de casa, o cara ele já sabe que você está chegando. Ele ouve qualquer movimento aqui, ele já consegue identificar. Aqui em casa tem 4 pessoas hoje aqui. Ele consegue entender qual o movimento de cada um dessas, porque ele tem um sentido natural de audição, de olfato, por exemplo. Ele consegue saber o cheiro da pessoa, consegue fazer o movimento, o andar da pessoa, ele consegue entender, cara, uma coisa dessa. Mas entenda, isso é natural no animal. Na verdade, eu não estou me justificando porque a procrastinação, mas eu estou exatamente chamando a atenção de que esse processo existe uma luta, mas aí você fica, porra, eu luto ou não luto? Eu ativo o modo Leônidas, que Pita falou, que na verdade eu prefiro chamar de modo de Sansão. Ele pegou uma porra de uma carcaça, saiu, matou logo 1000, logo numa porrada só, e saiu derrubando lá a gente. Mas como é que você ativa isso? Então, existe uma série de questões dentro de você mesmo, dentro do ser complexo que você é, para você trabalhar. Pelo menos a minha luta pessoal hoje, é exatamente ativar essa coisa da identidade. E eu sei que isso tem a ver com o meu objetivo de vida. Se eu não conseguir ativar minha identidade, eu não consigo traçar o meu objetivo. Eu consigo definir alguns objetivos, que na verdade não é o objetivo pleno. São pequenos objetivos que você tem. Aqui é aquilo que falou, se foi ontem, e quando você atinge um determinado objetivo, ou um propósito, você, na verdade, você olha de lá e você, porra, eu já tenho outro. Que isso é do ser complexo que nós temos. Acho que o grande lance está em você se entender como é que funciona esse mecanismo em você, para você aprender a lidar com tudo isso. Isso acho que é um grande tesouro. Para mim, este ano, o que na verdade tem feito diferença é eu entender que eu preciso tratar esses microproblemas que foi colocado, que você chamou de porquês. Esses porquês a gente precisa tratar, a gente precisa identificando um a um e eliminando um por vez, porque eu não tenho uma força de sanção de sair eliminando 1000. Então, eu vou ter que eliminar, identificar e eliminar um a um. E como é que eu faço isso? Esse é o grande que da questão. Quando você entende que você precisa de alguma coisa, tipo, eu preciso me conhecer, eu preciso me ativar, eu preciso estabelecer meu propósito maior, e eu preciso, portanto, ir vencendo etapas dessa vida. E para mim, esse é que é o grande desafio no momento. Não é você dizer, porra, meu propósito é chegar naquele lado ali, vou fazer o que for, vou matar a gente aqui, vou fazer a porra toda. Não é isso só. Não é uma luta só, não é força só, né? É muito mais do que isso. E isso, para mim, ainda não está fechado na minha cabeça. Mas essa é uma das minhas buscas. Agora, tudo que a gente tem vivido aqui, cada detalhe desse, é uma pílula interessante que eu tenho tomado a cada dia. E tem me ajudado bastante.
E aí eu estou conseguindo dar os meus passos. Agora, o que é que eu não posso em relação a mim mesmo? É simplesmente chegar assim e dizer, porra, velho, você não presta pra porra nenhuma, você não vai conseguir, você tava... Então, porra, velho, se joga no chão, se joga na porra de um prédio, acho que isso acontece até as pessoas que tinham na sua vida, acho que vai muito disso. Cara, porra, velho, eu não consigo fazer nada nessa vida, então, porra, não presta pra porra nenhuma, já foi. Acabou, vou dar um reset nessa porra dessa vida aqui. E não é isso. Na verdade, o seu grande desafio é você lidar com tudo isso. Então, como é uma coisa complexa, não dá para você definir em 4 ou 5 pontos e 10 passitos e você já resolveu, não. É uma porra do caralho isso aqui. Então, continuo essa persistência aqui. Continuo buscando ajuda, continuo firme, porque para mim esse ano, esse é meu grande propósito. Ativar a minha identidade, definir meu propósito maior. O fator principal da gente ser e se comportar, ser não, né? Vou corrigir aqui antes de... Eu falei no começo, depois eu não me contradizer, de estar. O grande fator da gente estar do jeito que está hoje e da gente se comportar da maneira que a gente se comporta, vem, vem do início lá da família, né? Da forma com que a gente foi criado, das programações que a gente recebeu. Por exemplo, aquele ditado popular, né? Mais vale um pássaro na mão do que dois voando. Você nunca vai arriscar uma parada nova porque você já tem um pássaro na mão garantido, então você vai arriscar por dois voando para perder tudo. Então, essas programações que vão sendo instaladas na, na nossa infância, durante o nosso crescimento, é que molda nosso comportamento atual. E assim, a gente que entrou nessa caminhada aí de, de modificar isso, a gente sabe a dificuldade que é, velho. Não é fácil não. Quem pensa que é moleza, você fecha o olho, abre, e você já se livrou de todas as programações, e você já se livrou de todos os padrões, tá muito enganado. Vai demorar um tempão aí para poder você modificar isso. E aí muito se fala sobre fazer, mas pouco se fala sobre prevenir, né? Porque você pode mudar a história da sua família, por exemplo, por você ser esse condutor, você ser essa ponte para a modificação, como também você pode ajudar a modificar a história da sua família não passando essas merdas para frente. Então você pode interromper em você e, porra, meu filho não vai passar por essas programações que eu passei, não. Nessa decisão que você toma, você já muda um rumo da história. Você já quebra o padrão no meio aí. Pelo menos a maior parte das coisas que você que você passou, ele já não vai passar, ele já não vai entender como normal, porque ele não foi programado dessa forma. E, e os estudos apontam, né, que o maior instalador de programações, o maior bloqueador emocional que temos durante a nossa vida são os pais. É onde vai instalar os maiores bloqueios, maiores drives ali emocionais na vida da pessoa são instalados pelos pais. São figuras de referência, né? São figuras de autoridade. Então, quando você não toma cuidado com essas porcarias que você fala e que você ouviu durante muito tempo, você está aí passando uma programação adiante. Aí, para não deixar faltar, hein, Marcos, tem que ver uma parábola de novo. Joga aí pra gente. Que aí eu vim aqui eu falei isso aqui, eu lembrei agora de um vídeo que eu, velho, há quantos anos atrás foi que eu assisti isso aí? Veio agora na minha mente aqui, velho. Pô, pelo menos uns 7 anos, 6 anos, 7 anos, por aí. Que foi um vídeo de Flávio Augusto que ele fala justamente sobre isso. Que aí quando eu entendi o lance de programação, eu percebi
do que ele estava falando. E aí ele faz a analogia da galinha e da águia, né? Que a galinha é um animal extremamente medroso. Você bate o pé, a galinha sai correndo. A galinha é extremamente medrosa. A galinha não voa. Que dirá voar alto. Ela já não voa. Apesar de ter asas, ela não voa. E geralmente a galinha se alimenta ciscando no chão. Ela procura ali minhoca, procura inseto morto, resto de comida. E ela não vai em algum ponto mais alto para poder pegar alguma coisa que ela tá com vontade de comer. Porra nenhuma, ela come o que tá ali no chão. O que tá fácil para ela. E o final da galinha é sempre a panela, né? É o destino dela. É ser aprisionada, é produzir para os outros e terminar na panela. E 97% da população vive como galinha. E aí, em oposto disso, tem a águia, né? Voa alto pra caralho. Ela caça o que ela quer comer. Ela tá afim de comer aquilo ali. Ela não precisa descer para poder encontrar o que ela tá procurando. A visão que ela tem do alto já é extremamente ampla, então ela consegue escolher o que ela quer de longe. Então, quando ela escolhe, ela alça um voo em direção àquilo que ninguém para, e ela pega o que ela quer e depois sobe de novo. É extremamente forte, extremamente poderosa. E aí, não anda, você não vai ver a águia andando em bando. Ela, elas geralmente são solitárias, você vê poucas por aí. E aí, o que é que aconteceria se um ovo de águia caísse num galinheiro? Ia nascer uma águia. Isso aí é fato. Só que a águia ia viver como galinha, velho. Porque o exemplo que ela ia ter ao redor era de galinha. Então a águia ia começar a ciscar. A águia não ia voar, porque ela não vê as outras voando. Ela tá ali no chão. Ela não tem estímulo para, porque as aves que voam ao céu, né? Tirando exemplos da galinha, avestruz e tal, elas estimulam o voo saltando das alturas e ela é tipo assim, velho, olha, se for daí, você vai pular, se você não voar, você morre. Ela exercita ali as asas, depois ela se joga para ver no que vai dar, entendeu? E ela no chão, ela não vai exercitar isso. Então ela não vai voar. Vai ficar aprisionada, vai aceitar o comando de quem está acima dela, vai ficar ali aprisionada e é capaz de no final ela ir para a panela também igual a galinha. Só que na essência dela, ela é águia, velho. Aí o que é que ela precisa para poder ela entender o que é que está acontecendo ali? Ela precisa encontrar essa essência dentro dela do que ela é. Ela é uma águia. E para ela ativar essa identidade de águia, ela precisa se conectar com outra águia. Que aí ela vai se ver espelhada na outra e falar, porra, eu sou igual a ela. Por que eu estou fazendo diferente? Eu tenho que fazer a mesma coisa do que ela está fazendo. E aí você começa aí ela começa daquele ponto a se tornar de fato uma águia. E ela vê que ela pode dominar sobre aquele galinheiro todo ali, porque a águia é ela. E hoje, trazendo para a nossa realidade, hoje existem águias em diversas famílias aí, velho, que tá vivendo como galinha porque o padrão adotado pela sociedade, o padrão de programação familiar atual é mentalidade de galinha. É você se aprisionar a uma coisa buscando estabilidade, que estabilidade não existe. Quem acha que, eu tô no emprego X porque eu tenho estabilidade. Velho, estabilidade não existe. Pode dar uma guerra, pode dar uma crise dessa que deu aí agora. A economia pode ir pro saco, você vai vazar, velho. Não existe estabilidade. E tem diversas, velho, diversas águias aí em famílias que vivendo como galinha, porque a família tem a mentalidade de galinha. É, 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 às vezes é duro quando você fala esse tipo de coisa, que a pessoa recebe mal do outro lado, mas é a verdade, velho.
A gente tem que aprender a ouvir a verdade. E a verdade dói, mas ela tem que ser dita por alguém. E você, se você realmente está buscando mudar alguma coisa, você tem que aceitar a verdade. É como o Paulo Vieira geralmente fala, quando você está envergonhado, quando ele fala alguma coisa que a pessoa fica com vergonha lá nos treinamentos dele, ele fala, velho, a vergonha é boa. Você está envergonhado significa que você reconheceu, e se você reconheceu é mais fácil de mudar. O ruim é quando você não reconhece, aí você não sente vergonha. Mas a verdade tem que chegar no seu ouvido para poder você despertar. Assim como chegaram várias para mim tipo, eu me senti um merda quando chegaram. Várias coisas que chegou para mim, eu observei e falei, porra, eu faço isso. Isso é um merda. Até da boca de Marçal mesmo, as coisas que ele fala, e ele fala, ele fala na cara ali, você é um merda. E quando você para analisar, você, porra, caralho, eu tô fazendo isso mesmo, olha que merda do caralho. E tipo, era para ser diferente. E foi quando eu percebi isso que eu parei e falei, velho, tinha um negócio que incomodava lá no fundo, né? Eu parava assim, eu falei, porra, velho, não é isso, velho. Eu acho que eu conversei até com você, Marcos, sobre isso. Eu falei, velho, eu sentia na minha infância que eu tinha nascido no lugar errado. Eu falei, velho, não é possível, velho. Tem alguma coisa errada aqui. Não, eu não me sentia familiarizado, não digo em questão emocional, digo em estado de vida, assim. Eu falei, velho, não é isso, velho. Tem coisa errada aqui. E aí eu percebi isso, que na verdade era uma águia que caiu quando estava no ovo dentro de um galinheiro, velho. E aí o que eu busco hoje são referências de águias para poder voar e de repente é para todo mundo ser uma águia? Não, infelizmente não. A gente tem a mesma essência, a gente tem o mesmo direito de dominar sobre todas as coisas. Só que, infelizmente, nem todo mundo vai reconhecer isso, nem todo mundo vai ter essa possibilidade, por escolha própria. Porque o livre-arbítrio foi dado para isso, e se fosse ao contrário, aí seria injustiça. Então, por escolha própria, não vai ser para todo mundo ser águia. Mas se eu me transformar em uma, como eu busco referências para poder me transformar, e se eu começar a agir como uma, e tomar posse das coisas que são minhas por direito, eu posso despertar outras que estão ou na minha família mesmo, ou em outras famílias, e, e ampliar aí esse campo, né? De transformar outras pessoas e elas transformarem muito mais pessoas. Tipo, aí eu transformo 1.000, quer dizer, eu não transformo ninguém, a pessoa se transforma sozinha. Mas eu mostro o caminho para 1.000. Aí esses 1.000, cada um transforma, cada um auxilia 10.000. Porra, aí os 10.000, cada um auxilia 20.000. E sempre crescendo, velho. Você sempre tem que pensar no que vem depois ser muito maior do que você. Porque se for pelo contrário, é egoísmo. Então eu quero realmente me inspirar em outras pessoas para poder fazer por outras pessoas de uma forma que elas sejam muito melhores do que eu. Porque meu intuito é entregar tudo 100%, velho. Ó, velho, eu só sei até aqui. Tudo que você sabe é o que eu sei. Agora daqui para frente, corra aí porque eu quero aprender com você também. Eu quero que você cresça para poder eu ter também outra pessoa para me gerar chaves novas, né? Me passar coisas novas que eu não tinha percebido sozinho. Então acho que um dos maiores benefícios também de você entregar, de você passar todo o conhecimento para uma pessoa, é que essa pessoa pode te ajudar com conhecimentos novos, com habilidades novas, e você continua crescendo. E o ciclo de crescimento não para, que é o natural, né? O natural é a gente prosperar em tudo, a gente crescer em tudo. A gente que é resistente e impede que isso aconteça. Como diz Hélio Couto, é só não atrapalhar. Só não atrapalhe, velho. É natural, o crescimento é natural, só não atrapalhe. E pronto, velho. Eu enxerguei isso, eu percebi
a importância disso e vi que não se trata só de uma escolha, é uma obrigação mesmo. Eu tomei por obrigação. E quando você toma essa essência aí, é difícil alguém tirar de você. Já briguei com um monte de gente da minha família, porque eu tenho essa linha de pensamento e as pessoas acham que eu tô doido, eu tô viajando. Não, esse é maluco, não vai por essa linha não. Mas não é culpa deles, eu tô ligado que eles querem me proteger. Mas é aquele negócio, velho. Eu tomei pra mim, segurei. Você não toma de jeito nenhum, velho. Ninguém vai tirar mais isso aí. Ninguém vai tomar mais. Pois bem, eu, cara, tomei essa questão do. Eu sempre procuro enxergar as coisas de uma maneira muito lógica. Pelo menos para mim funciona muito bem. É o que eu venho percebendo. Quanto mais eu entendo aquilo que eu estou fazendo, mais fácil se torna executar aquilo. Então, algumas coisas que eu venho conseguindo, né, desenvolver na minha vida, vem disso. Primeiro eu entendi por que eu estou fazendo aquilo e a partir daí eu começo a traçar. Eu tenho um objetivo e depois eu tenho um planejamento. Então, por exemplo, a questão da procrastinação ontem para mim, o que veio foi, beleza, por que eu procrastino? Porque o meu corpo toma o controle da minha vida. Então eu faço aquilo que o meu corpo quer fazer, não aquilo que eu verdadeiramente quero fazer, quanto consciência, quanto alma imortal quero fazer. Então, pô, beleza, quem tá no controle é a pessoa errada. Então eu tenho que tomar o controle. Como que eu vou tomar o controle? Aí eu tenho que ter um planejamento. Então qual é o planejamento? O meu corpo hoje está no comando, então ele faz aquilo que ele quer fazer. Então eu tenho que tirar esse comando dele. Como? Mostrando para ele que quem está no controle agora é outra pessoa. Então ele tem que se sujeitar, se submeter ao que a outra pessoa está dizendo que é para fazer. Então, a maneira mais rápida de mostrar isso para ele é colocar ele para fazer coisas que ele não quer fazer. Ele vai começar a entender que tem outra pessoa no comando agora. Então, daí o objetivo. Se eu quero vencer a procrastinação, aquela história, né? Se você quer atingir um resultado diferente, tem que fazer as coisas que você nunca fez. Então, se eu sei o que é que leva à procrastinação, eu também sei como é que eu saio dela. Uma vez perguntaram a Einstein, né? Ele falou, na verdade, que se ele tivesse só uma hora, desse para responder uma questão, deu uma questão para ele lá, um problema para ele resolver. Ele falou que se ele só tivesse uma hora para resolver esse problema, que ele gastaria os primeiros 55 minutos pensando na pergunta certa. E uma vez que ele tivesse a pergunta certa, ele não precisaria mais do que 5 minutos para achar a resposta certa. E eu achei interessante isso. E eu vejo hoje que é uma verdade. Porque muitas vezes a gente fica tentando, poxa, eu não sei como é que eu vou resolver isso, eu não sei como é que eu vou fazer, eu não sei, eu não tenho clareza de como que eu vou executar isso. Mas, pronto, você sabe por que isso acontece? Você entende qual é o mecanismo que gera isso? Ah, eu entendo. Pronto, é só você pegar e se inverter. Dar uma volta de 180 graus, pronto. Se isso aqui é o que está gerando o problema, se eu fizer exatamente o contrário disso, eu vou resolver o problema. Então, eu deixo o meu corpo me levar. Meu corpo está com sono, eu quero dormir, então bora dormir. Ah, eu não quero fazer essa atividade aí, não, aí que eu tô achando isso chata. Então, beleza, não bora fazer. Agora eu quero assistir televisão, porque é legal, então bora assistir televisão. Então, ele que está no comando, ele que está tomando conta de tudo. E qual é o efeito disso? Pô, eu me sinto mal, porque eu queria fazer outras coisas, mas o meu corpo não permitiu que eu fizesse. Então, onde é que está o problema? O problema está em fazer aquilo que o corpo quer fazer. Então, eu tenho que começar a tirar aquilo que ele quer fazer e começar a mostrar para ele que tem outras coisas que são mais importantes da gente fazer. E aí, por que isso? Bom, porque isso vai me levar ao meu objetivo e isso vai me dar maior alegria, maior satisfação do que as coisas que eu faço hoje. Porque voltando para aquela questão da dopamina que a gente estava conversando, né? Qual a diferença do vício para uma virtude, né? Então, geralmente, o vício você executa ele e logo em seguida você se sente mal. Ou você tem aquele prazer momentâneo e depois aquela sensação se esvai, você precisa fazer aquilo de novo para ter de novo a mesma sensação e cada vez uma dose maior. Quando você faz algo positivo, você termina de executar aquilo, você se sente bem porque você fez a coisa certa, né? E esse sentimento acaba perdurando, você quer fazer mais daquilo. Tipo, foi difícil, eu tive que fazer um esforço para atingir isso, mas agora que eu fiz, eu estou feliz porque eu fiz isso. Então você sabe que aquilo ali é a coisa certa a fazer. E aí você começa aos poucos a educar o seu corpo, a entender que, então se a gente
fizer isso aqui, eu vou ter uma sensação de prazer muito maior do que eu tinha com o vício. Então, de novo, a gente volta para a questão da dopamina. Então, eu tenho que ensinar o meu corpo a fazer a coisa certa. Eu tenho que educar ele a isso. Tirar aquilo que não está gerando resultado. Por exemplo, se eu estou assistindo televisão, chega no final do dia, eu não fiz as coisas que eu deveria fazer, eu vou dormir com um sentimento ruim, porque eu procrastinei. Então, pô, peraí, se eu tivesse substituído assistir televisão por fazer essa tarefa aqui, como é que eu estaria me sentindo agora na hora de dormir? Pô, eu ia estar me sentindo muito bem, eu ia estar me sentindo poderoso, porque, poxa, hoje eu consegui atingir meu objetivo, eu cheguei lá. Então, pô, é essa sensação que você quer sentir. Por quê? Porque você se sente bem porque você fez, e isso gera um sentimento de bem-estar mais prolongado. O vício não. Você sente o prazer naquele momento que você está fazendo, e assim que aquilo acaba, a sensação de prazer, a sensação de bem-estar, a sensação de dever cumprido foi embora. Então, para mim, esse é um grande indicativo hoje de que aquilo ali eu tenho que abandonar. Se eu faço aquilo e aquilo me gera um desconforto, um mal-estar, ou me gera uma sensação de impotência, ou de que eu não deveria ter feito, então, pô, isso aqui eu tenho que descartar, isso aqui não me serve. Eu tenho que procurar fazer sempre as coisas que vão me gerar esse sentimento de bem-estar. Para mim ou para os outros, né? Então, tipo, você faz uma coisa legal para outra pessoa. Ou foi legal de fazer aquilo, o processo foi legal, foi divertido, ou às vezes até foi um pouco sofrido, te tirou da zona de conforto, mas quando termina você se sente bem de ter feito aquilo. Ou eu fiz a coisa certa a se fazer. Então, eu acho que esse sentimento, se a gente estiver buscando sempre ter esse sentimento no final das nossas ações, a gente vai estar seguindo um bom caminho. Então, para mim, é isso. É começar a traçar, o que é que eu não quero fazer? Isso aqui. Então, eu vou fazer isso. Mas por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo isso para assumir o controle do meu corpo. E por que eu estou fazendo isso para assumir o controle do meu corpo? Porque isso vai me proporcionar de dizer para o corpo, vire para a direita e ele vai virar para a direita. Vire para a esquerda e ele vai virar para a esquerda. E isso vai me proporcionar atingir os meus objetivos. Então, é fazer o caminho ficar lógico. Então, você sabe onde você está, sabe onde você quer chegar e sabe por que você precisa fazer aquilo. Não estou dizendo que isso por si só já vai resolver o problema, não. Mas isso vai te dar uma direção, vai te dar um norte. Né? Você pode... Aquela história, você é um piloto de Fórmula 1, você está lá no carro, saiu no meio da corrida, saiu da pista. Você volta para a pista e continua correndo. Não tem drama. Né? Então, outra coisa também que eu vejo que a gente acaba se exigindo demais. A gente não tem aquele hábito, não tem aquele costume desenvolvido. E aí a gente, não, a partir de hoje tudo vai ser diferente, eu vou mudar tudo na minha vida e tal. E muitas vezes isso demora 2 ou 3 dias e depois cai de volta na mesma rotina. Por que isso acontece? Pô, se você não conseguiu, eu tenho 33 anos hoje, se durante 33 anos eu não conseguir me livrar da procrastinação, não vai ser de hoje para amanhã que eu vou conseguir. Então eu tenho que estabelecer metas pequenas, metas que sejam alcançáveis. Como, por exemplo, amanhã eu vou acordar de manhã e a primeira coisa que eu vou fazer vai ser atividade física. Então eu acordei, eu vim, eu fiz, e eu me senti muito bem depois disso. Bom, então agora eu estou mostrando para o meu corpo, isso é legal, faça mais disso. Então amanhã eu vou querer fazer isso de novo. Pode ser que amanhã eu não consiga fazer. Mas eu já sei, eu já experimentei, eu já sei como é a sensação de fazer aquilo. Eu sei que aquilo ali vai me fazer bem. Então, no outro dia, eu vou tentar fazer de novo, eu vou me planejar melhor, vou identificar o que foi que aconteceu, que me sabotou, que me impediu de fazer aquilo. Ah, foi isso aqui, pô, então beleza. Então amanhã eu já vou vir com uma estratégia diferente para eu não ser pego por isso. E de repente amanhã eu não fiz de novo, só que agora por outro motivo. Eu acho que é isso que a gente tem que pegar. A gente não pode deixar, a gente não pode ser pego pelas mesmas coisas. Né? Que é aquele ditado, errar uma vez é humano, permanecer no erro é burrice. Então, tudo bem que você não conseguiu atingir o seu objetivo naquele dia. Mas, porra, aproveite para isso, para aprender. Por que você não conseguiu atingir o seu objetivo naquele dia? Ah, porque isso, aquilo, outro, tal. Ah, porra, eu não consegui fazer porque eu fui dormir muito tarde na noite anterior. Pô, então, beleza. Então, amanhã eu vou fazer isso e se eu errar, se eu não conseguir fazer aquilo, não vai ser mais por esse motivo. Não vai ser porque eu fui dormir tarde e acordei quebrado. Porque hoje eu vou dormir cedo. E aí, se procurar atingir esse objetivo. Então, você vai começando a descobrir quais são os problemas e vai resolvendo. É muito parecido com programação, né? Eu estou agora fazendo curso de VBA, ensinando as pessoas. Se o programa não tiver certo, perfeito, não vai rodar, velho. Você começa a fazer a linha 1, linha 2, linha 3 e tal. Quando você vai rodar o programa, erro. Porra, que erro é esse? Aí logicamente, você quer que seu negócio funcione. Você teve o esforço da porra para fazer aquele negócio, você não vai chegar e desistir no meio do caminho.
Então, pô, você não sabe por que aquilo ali não está funcionando. Então, você vai pegar aquele erro, vai ter uma mensagem, você vai pesquisar na internet, vai olhar no manual do negócio, tal. Ah, descobri, pô, eu fiz isso aqui errado. Porra, eu botei uma letra aqui errada. Ok, então você vai lá, corrige, roda de novo. Aí dá outro erro. Você faz o mesmo processo. Depois de lá 1000 vezes isso, você vai lá e roda e o negócio roda perfeitamente. Pô, agora funcionou. Então, basicamente, é assim que eu vejo a vida, como se fosse uma rotina de programação, né? Então, à medida que você vai se deparando com os erros, você vai estudando, vai entendendo, vai corrigindo e vai fazendo de novo. Então, pô, colocar uma pequena meta. Vou lá e vou atingir essa pequena meta. Pô, atingir, beleza. E aí depois tentar fazer isso fazer isso um hábito. Depois que aquilo se consolidou, você tem capacidade agora de desenvolver outro hábito. Tem muita coisa que a gente faz que é improdutivo. Então a gente vai pegando uma coisa que é improdutiva e vai transformando em uma coisa que é produtiva. Sempre fazendo esse processo. Então vai chegar um momento que você só vai estar fazendo coisas produtivas. E o seu corpo vai te ajudar nesse processo. É que é o legal. Porque ele não quer o prazer. Então ele pode ter o prazer através de um vício, pico da dopamina, e depois ele vai se sentir mal. Ele não quer se sentir mal. Né? Só que ele tipo, a vontade, o desejo de ter o prazer é maior do que a vontade de não se sentir mal. Até porque isso vem depois, né? Então, normalmente, você está fugindo da dor em busca do prazer. Tanto é que quando você acaba de praticar lá o vício e você se sente mal de novo, você está sentindo dor. Se você quer fugir daquilo e voltar para o prazer, o que, é que você faz? Você volta para a mesma atividade, para o mesmo vício. Você fica preso dentro de um loop. Então, quando você começa a mostrar para o seu corpo, ó, faça isso aqui, você vai se sentir bem, e no final você vai se sentir ainda melhor. Aí ele começa a aprender, pô, a massa aqui é melhor do que aquele outro negócio lá. E aí você começa a exercitar, ensinar ele a fazer aquilo ali, só aquilo. Depois você vai pegando, vai começando naturalmente a pegar outras coisas e vai mostrando para ele, agora substituir isso por isso. Olha só, olha como você se sente quando você faz isso. Trazer consciência. Olha como você se sente. Pô, você não se sente legal, cara. Você quer sentir isso toda vez? Eu lembro quando eu parei de comer açúcar, né? E eu comia muito carboidrato refinado e todo dia eu ia dormir com aquela sensação do corpo pesado, né? A barriga cheia, refluxo, enfim, era horrível. Só que eu não percebia isso. Por quê? Porque era minha rotina, era o meu dia a dia. Quando eu me permiti ficar uma semana sem comer açúcar, e aí depois eu caí de novo lá, voltei pro vício, eu lembro que eu senti de novo esse peso no estômago, essa sensação de desconforto, e foi muito ruim. Uma semana só que eu tinha parado. Eu parei e pensei assim, rapaz, como que você aguentou ficar a vida inteira sentindo essa sensação todos os dias? Eu não quero mais essa porra pra mim, não. Então isso aí foi me dando consciência, eu não consegui logo de imediato me livrar, mas isso foi me dando a consciência pouco a pouco, de que, pô, aquilo ali não estava me fazendo bem. E eu comecei a perceber, pô, hoje eu vou comer só um alimento saudável, não vou comer carboidrato refinado. E aí eu via como é que o meu corpo reagia àquilo. Pô, tô me sentindo muito bem, tô me sentindo com energia, tô me sentindo com disposição. Pô, que massa, eu não tô sentindo meu estômago pesar. Eu gostei disso, eu quero mais disso. Mas eu tinha que ter o desconforto de ter uma alimentação que eu não estava habituado a ter. Só que à medida que eu fui praticando, que eu fui exercitando, hoje, por exemplo, eu prefiro muito mais ter uma alimentação saudável. Inclusive, eu sinto prazer em comer uma alimentação saudável. Porque hoje está saboroso e, além disso, está me fazendo bem, está me dando mais energia, está me dando mais disposição. Então, eu não penso mais em voltar a ter os velhos hábitos alimentares, porque eu sei o que está me esperando lá depois que eu terminar de comer, sei lá, aquele hambúrguer gigante ou que eu comer aquele pote de sorvete. Eu sei como eu vou me sentir depois, eu não quero mais essa sensação. O meu próprio corpo não quer mais isso. Olha que interessante. À medida que você vai mostrando para ele ganho que ele vai ter e abandonar aquilo e começar a exercitar de uma outra forma, ele começa a ajudar você. Então hoje, quando eu olho para um pacote de biscoito, eu não considero mais aquilo como uma comida. Sabe? O meu corpo fala assim, você é doido, isso aí vai fazer a gente se sentir mal, deixa isso para lá, bora comer uma fruta. E parece brincadeira o que eu estou falando, sei lá, demagogia, mas realmente é a sensação que eu tenho hoje. Como eu falei, a gente pode escorregar aí, eu posso chegar falando isso e de repente hoje de tarde escorregar e comer um pacote de biscoito. Tá? Mas nesse momento que eu estou conversando com você, eu não vejo mais isso como uma opção. E vai. Eu acho que esse é um assunto que não dá para a gente matar num dia, não. É um assunto complexo demais. Eu fiz aqui algumas anotações interessantes, né? Que
que a gente começa a identificar uma série de pontos, que aí Marcos chamou de microproblemas, né? Que basicamente é os porquês. Macro, já sei, porra, não tem jeito. É a figura da procrastinação. Porra, mas beleza, como é que a gente faz para resolver essa coisa? Ah, não, mudando de hábito. Porra, não é só assim, não. Aí, bom, aqui tem uma consciência. O primeiro passo é a consciência. A consciência nos leva à mudança, que aí vem aquela figura que você colocou de a mudança, ela envolve 180 graus. É engraçado que, antigamente, o pessoal falava, rapaz, você tem que mudar, você tem que fazer uma mudança de 360 graus na sua vida. Ou seja, você partiu do lugar que você está e voltou para o lugar mesmo. É por isso que a porra não mudava. Então, 180 graus é a mudança de direção mesmo. E isso só vem a partir da consciência, né? Da consciência para a mudança não é um salto. Me lembro que até mandei para você esse desenho que eu fiz aqui, uma vez conversando com você, que eu tinha visto uma live de Massal, e aí ele falou sobre os problemas, né? Então, quando você tem um problema, você tende a retroceder para depois começar a pensar mudar. Aqui, achei ele aqui agora. Você começa o problema, primeiro você retrocede. O que é que faz você retroceder? São as desculpas. Você começa a dar desculpa. Não, mas é por isso, não, mas é por aquilo, mais aqui, mais. Aí vem a coisa das crenças, né? Das suposições, dos bloqueios, essas porra toda termina fazendo com que você não encare o problema de frente. Só que, às vezes, quando você toma essa consciência, de repente você quer dar um salto quântico. Ah, não, porra, você daqui, vou logo para lá, vou logo para ação. Não vai, velho. Isso aí é uma ilusão do caralho. E aí o Marçal terminou trazendo esse insight aqui, que eu achei bastante interessante, que é o problema, a decisão e a ação. Antes da ação tem que vir a decisão. E a decisão envolve você matar uma série de opções que você teria. Então, porra, peraí, velho. Então, se eu tô com essa porra do problema da procrastinação, esse é um problema. Não adianta dizer, desculpa, não, velho, porque eu sou assim, ninguém é perfeito nessa vida, assim é mesmo, mas eu tenho outras qualidades muito melhores também, seja uma coisa vai superando outra, aí você vai só dando para trás. Não encara a porra para decidir o que você quer. Então, eu acho que a consciência é um passo bastante importante dentro desse ciclo, que é quando você entende que isso é um problema. Então, vem a consciência. Então, essa consciência, ela é fundamental. Agora vem as decisões. Primeiro você entende que é problema. Bom, beleza, porra, problema. E agora, você vai encarar a porra ou você vai dar desculpas? Desculpas, você vai retroceder, vai dar uma volta do caralho. Ou seja, você vai resolver isso aqui de 2-1. Ou você se entrega na porra de uma vez e não resolve nunca, e aí você termina perdendo a sua identidade, o seu propósito, ou você se não, porra, velho, isso aqui é um problema. Eu tenho que encarar essa porra. Só que não adianta. Aí caiu agora, juntando aqui as peças, foi que fechou essa ideia para mim. Porra, eu preciso primeiro matar algumas opções que eu tenho. Que isso faz parte da decisão. Então, qual é a minha decisão? Porra, é vencer essa porra. Aí entra a porra de você, do método Sansão. O Leônidas, como falou Pita. Não adianta, velho, você querer ativar o método Sansão ou Unidas no momento da consciência. No momento que você reconhece como problema. Esse momento aqui é exatamente o que você tem de você se peraí, velho. Eu tomei consciência, trouxe a baila, trouxe aqui para discutir comigo mesmo, como a gente está fazendo aqui, e digo, porra, tomei essa consciência, e agora? Quais são as ações que eu vou tomar? Antes de partir, quais são as opções que eu tenho que quebrar antes de partir para a ação? Se eu partir para a ação, eu vou voltar depois. Não tem jeito, a gente entendeu isso aqui na conversa da agora. Então, vem a figura do trabalho da autodisciplina. Então, eu entendi aqui, não sei se eu entendi perfeitamente, mas fazendo as analogias, de que a partir da consciência tem que partir para a autodisciplina.
Autodisciplina seria o processo da decisão, seria o momento de você matar as opções que você tem, que não é resolver. Qualquer coisa Deixa que eu te só leve... acrescentar um Pois negocinho. não. Ah, Você falou isso e me veio uma coisa aqui na mente, que é pensamento, sentimento, ação e resultado. Você estava falando lá, né? Do açúcar lá. Pô, vou parar de comer certo. açúcar. Por quê? Porque isso. Isso está só no pensamento. Né? É a teoria. Sim. Aí da teoria eu já quero pular para ação. Uhum. E aí, nesse momento, erro no programa. Aí você tem que voltar e ver o que é que está errado. Por quê? Porque você pulou a etapa importante, que é o que você sente com Uhum. relação a isso. Que vem com aquela Perfeitamente. outra pergunta. Você está disposto a fazer? Você está disposto a fazer? Na verdade, você está perguntando, o que é que você sente com relação a isso? Então, o que é que você está disposto a pagar o preço? Aí você vai ver como você sente. Na hora, incrível. Pelo menos para mim funciona assim. Assim que eu termino de fazer a pergunta, o sentimento já vem na hora. Sim, estou disposto. Não, não estou disposto. Ok, não tem nenhum problema não estar disposto. Aí você vai começar a trabalhar. Por que, que você não está disposto? Você está começando a trabalhar no campo do sentimento. Por que, que você sente aquilo? Uma vez que você trabalhou o sentimento, chegou na conclusão de que não faz sentido agir daquela maneira, seu sentimento mudou. Mudou para quê? Para, pô, agora, aí você pergunta, você está disposto? Pô, agora eu estou disposto a fazer. Não é tipo, eu estou disposto, eu vou chegar e vou resolver. Então você sente que não, eu acho que já dá para executar. Aí se você executa, aí vai ter outros erros. Agora vão ser os erros no campo da execução. Pô, esse método não está funcionando. Essa estratégia aqui não deu certo. Aí você vai alterando isso, aí até você atingir o resultado. Atingir o resultado, reforçou o pensamento, o sentimento, a ação, e aí você entra de novo no ciclo. Beleza. É o velho PDCA Sim, pois é. na administração, que termina sendo realmente isso do ciclo. Na verdade, você termina fechando o ciclo de 180 graus, né? De 360 graus. 360. Só que, na verdade, a mudança ela acontece no 180. Aí você vai voltar ao começo, e aí vem, porra, você vai ter sempre problemas. Se você vencer um problema, você vai vencer o outro. E aí que Marçal fala, porra, adoro problemas. Porque isso aí é que vai, na verdade, gerando você, fazendo você encarar problemas. Por que talvez você tenha chegado nessa condição? Porque ou você foi condicionado a isso, a fugir dos problemas, inclusive eu tinha muito disso, eu sempre fugi dos problemas, mas assim, fugir como? Porra, eu tenho uma situação, até eu contei o exemplo aqui do garoto que me perseguia e eu fugia para não encarar ele. Até o dia que eu encarei. Porra, tem uma situação aqui que você vai ter que se indispor com alguém. Aí você vai lá e, porra, não, eu não gosto dessa porra de me dispor. Aí você dá uma volta da porra, você faz, tá. E aí, ou seja, você foi condicionado a fugir do problema. Só que agora, na verdade, você está fazendo um outro processo. Você tomou consciência, aí eu vou na minha linha de raciocínio aqui, que é você entender que há um problema, consciência. Porra, você precisa resolver, mas para você resolver, você não pode partir para ação sem estratégia. Aí entra essa parte que você trouxe para a gente, que termina sendo importante, né? Que eu captei como autodisciplina. Então, essa figura da autodisciplina termina sendo exatamente os testes que você vai fazendo, que Pablo chama de matar a opção. Então, opção 1, você falar programou, né, na sua linguagem que você colocou, beleza. Porra, fiz essa opção aqui, porra, essa porra não tá dando certo não, vou ter que corrigir. Então, eu tenho que corrigir essa zorra, então eu vou lá e corrijo. Então, quando você trabalha isso em você, que é você se autodisciplinar para entender que você tem que corrigir esse negócio progressivamente, e você matar todas as opções que são contrárias à decisão. Então, senão você vai só entrar em um loop negativo e não de resolução. Então, um loop de resolução é quando você resolve um problema e você está pronto para encarar o outro. Então, enquanto eu não resolver um, eu não consigo encarar outro. Eu não consigo passar por cima. Mas, para mim, também eu não posso partir para ação. Mas vai chegar no momento que você vai ter que ativar o método sanção em algum momento. E aí é que tem esse processo. Então, enquanto eu não corrigir a minha consciência, porque não é só dizer, beleza, isso aí, realmente, essa porra é ruim pra caralho. Não, velho, a consciência, a profundidade, é você incômodo, é algo que, porra, como é que eu vou fazer isso? Não dá para lutar agora. Eu vou me fortalecer primeiro. Eu vou me vitaminar, eu vou primeiro ganhar força, ganhar anticorpos aqui, porra, como é que eu faço isso? Aí entra o processo aí que eu entendi como autodisciplina. Isso vai te levar, de alguma forma, a você encarar
ou você tomar ação do problema. Então, eu acho que o maior erro, talvez até para mim, talvez para a grande maioria das pessoas, é você, a priori, entender que é um problema. O drogado, porra, velho, eu não gosto de me drogar. Porra, drogar, porra, tem um pico inicial de prazer, mas depois, porra, eu vou maltratando pessoas, eu quero resolver essa porra, vou fazer, vou mudar. Não adianta. Né? Então, essa decisão envolve uma série de ações. Ele tem que matar todas as opções que ele tiver. E o incômodo tem que ser forte. Então, você tem que dizer assim, porra, isso aqui está começando a incomodar. Aquilo que era um prazer é um incômodo. Como é que eu luto com isso? Então, eu vou ter que criar estratégias para fazer isso. Aí vem a figura da ação. Quando você toma ação, aí sim vem o resultado, né? É engraçado que o resultado ainda não está no ângulo completo, né, da resolução, porque o resultado você só resolveu uma parte. Aí você tem que ter pequenos resultados para te fortalecer, para você ir fazendo o outro. Então, você tem que ir crescendo nisso. Então, se o meu maior problema é a procrastinação, eu ainda não posso lutar com ela. Preciso entender aquilo que você colocou, né? Os microproblemas. Quais são esses microproblemas? O que é que me leva a isso? Então, por que isso? Por que aquilo? Por que os porquês que você trouxe aqui, que eu achei muito massa isso. E eu estou raciocinado nisso. Então, porra, se esse problema é grande, eu vou fazer que nem Jack e o esquartejador. Vamos por parte. Picota ele, vai ali pegando ele ali, e aí você vai se disciplinando em corrigir um pedaço de cada vez, uma coisa de cada vez, um ponto de cada vez, daqui a pouco, pá, vai porra. Você vai resolver aquele negócio. Pode vir outro agora, eu já sei como é que resolve porra de problema, não. Vem a outro. E aí você tem que entender, esse ciclo, ele é um ciclo imprescindível, como tudo na natureza, como tudo em nós, é um ciclo. Se você deixar de cumprir um passo daquilo, você atrofia. É aquele exemplo da borboleta que a gente sabe, né? Se você quiser ajudar o casulo antes dele virar borboleta, você atrofiou, acabou, não vai ser nada na vida mais. Ele deixa de ser casulo e deixa de ser borboleta, ou seja, é morte, acabou. Então, o processo, ele tem que acontecer. Isso tem que me incomodar, eu tenho que me exercitar, eu tenho que ativar as minhas asas, saca? Eu tenho que fazer isso. A depender do tempo da vida, eu acho que eu estou nessa época do gavião que tem que quebrar a porra toda, a renovação da águia, do gavião, da águia, né? Quebrar bico, tirar pena, arrancar unha, e isso é também um processo, e a depender do momento que você estiver, isso pode ser mais ou menos doloroso. Então, de repente, se vocês não chegaram nessa fase ainda da águia, maravilha, então vocês estão aí, tem um tempo menor. Eu fico já feliz pra caramba, porque assim, eu vejo que o meu filho, ele já consegue enxergar muita coisa. Eu tenho certeza que isso ele não vai passar para o filho dele. Então, coisas que eu peguei dos meus pais, por exemplo, e trouxe até aqui, que terminei jogando de alguma forma para ele, já estão conseguindo vencer isso. Isso já é massa, porque à medida que você vai resolvendo essas questões em você, você vai me ajudando a resolver as minhas também. Então, ou seja, você termina trabalhando as gerações para trás, não só para frente. E isso é muito massa. Isso eu dou graças a Deus por essa oportunidade, que às vezes isso não acontece. Então, aqui a gente está tendo essa oportunidade. Mas eu tenho consciência, sim, que é um processo, mas que os processos precisam começar, princípio, meio e fim. Então, eu começo, eu concluo, eu comemoro, e isso tem que acontecer para que você chegue no final. É isso aí, cara. Show. Eu acho que é por aí, Zé. A questão do... Eu acho que essa pergunta é muito poderosa. Você está disposto a fazer? É como se você se colocasse contra a parede. E nesse momento, a resposta que vem, seja se for sim, beleza, agora é só agir. Agora, se for não, aí você tem uma espécie de manual para descobrir o que é que está errado. De crenças limitantes que você tem. Não, por que não? Porque aí você vai começar a listar as causas, as desculpas, né? Então, cada desculpa, na verdade, é uma crença que você tem, é uma limitação que você tem, e aí você vai entrando em cada uma delas. Né? Não quero comer açúcar mais, não. Você está disposto? Pô, não. Por que você não está disposto? Se você já sabe que não é saudável, que não vai te fazer bem, por que você não está disposto? Pô, não estou disposto porque isso me dá prazer. Mas me dá prazer como assim? Aí você começa a entrar na questão. Chega um ponto que você descobre, pô, mas peraí, só açúcar que vai me dar esse tipo de prazer? Eu não posso ter esse tipo de prazer com outra coisa? Posso. Com o quê? Eu posso ter esse tipo de prazer com XPTO. Entendi. Aí começa a enfraquecer na sua mente aquela linha, né?
E começa a fazer sentido abandonar aquilo. Pô, mas peraí, se eu consigo ter a mesma sensação fazendo algo diferente, e essa outra coisa que eu consigo, que eu vou substituir, é melhor para mim, vai me gerar mais saúde, mais bem-estar, por que eu vou fazer isso aqui? Não faz mais sentido, deixa de fazer sentido. Eu acho que esse negócio do deixar de fazer sentido é o início da ação. Porque você não está mais preso àquilo. Então, pô, não faz mais sentido fazer isso. Então, vou jogar fora e vou substituir por outra coisa que funciona melhor. E aí você começa a agir. Pode ser que não seja aquilo ainda, mas você já se livrou daquela crença que você tinha antes. É isso aí, velho. O caminho é esse aí mesmo. É você primeiro tomar consciência e daí você vai tomando, vai dando os próximos passos, né? Um de cada vez. Ninguém nasce correndo já. Você nasce ainda, aprende a engatinhar primeiro, depois você toma um monte de queda, depois você anda, para depois correr. Os meninos já Então, nascem sabendo usar celular, mas correr ainda não. mas correr ainda não. É, e onde a maioria das vezes a gente falha, né? Que às vezes a gente quer antecipar por conta do espírito imediatista. A gente quer a porra logo, quer para ontem. Aí eu aprendi a me dar uma resposta quando eu caio nessa aí, né? Porra, que eu quero acelerar as coisas porque eu quero para agora. Aí na hora, é uma parada que eu aprendi a exercitar comigo, né? Na hora eu falo, se você queria para agora, por que você não fez por que você não fez antes? Você não fez há um ano atrás, há 2 anos atrás. Então não adianta mais ter pressa agora não. Tem que seguir o ciclo normal das coisas. Aí é uma viagem que às vezes a gente fica parecendo que é maluco, velho. Que a gente fala com a gente vê. Aí tem hora que eu paro assim e falo, véi, será que eu tô esquizofrênico, velho? Não é possível, eu tô falando com. Parece que é outra pessoa, mas sou eu mesmo. Olha que viagem. Rapaz, às vezes eu acho que eu tô ficando doido. Mas como diz que o mundo pertence aos loucos, né? Eu já fico mais tranquilo. Mas é isso aí, eu aprendi essa técnica aí. Eu uso essa estratégia comigo quando eu quero as coisas, quando eu quero, estou muito ansioso, eu quero as coisas logo. Aí eu dou essa queimada aí. Eu falo, sim, você quer para agora, por que você não fez antes? Agora não adianta chorar não, velho. Como é, Flávio Augusto fala, né, que o melhor momento de você fazer alguma coisa era 10 anos atrás. O segundo melhor momento é hoje. O terceiro você nem sabe se vai chegar. Então, ele não existe. E é onde eu vejo que pelo menos eu tenho muito esse lance de imediatismo. Tanto que às vezes acho que eu até comentei com você às vezes que, porra, tem um negócio é mais barato na internet. Mas eu prefiro comprar porque eu não gosto de esperar chegar, velho. Aí eu prefiro comprar aqui, eu pago mais caro, bem mais caro às vezes, mas só pelo fato de Deus já sair na mão e não precisar esperar. Mas aí eu volto àquela questão que estava falando aí. Por que eu não gosto de esperar? Você tem que entender isso. Porque quando você fala assim, eu não gosto de esperar porque eu quero para agora, é muito genérico a resposta. O fato de você querer para agora é porque você não gosta de esperar, mas por que você não gosta de esperar? Então você tem que entender aí o cerne da questão do motivo realmente que te leva a ter aquele comportamento. Nunca é o que você está enxergando claramente ali. Sempre é uma parada que está ali escondida justamente para você não perceber e continuar mantendo o mesmo padrão de comportamento. Mas eu vejo que a única solução disso é você fazer uma autoanálise. E a autoanálise não é você pegar uma vez e fazer, que você vai descobrir tudo. É também um exercício diário. Você tem que ter esse momento com você todos os dias. E, assim, algumas pessoas conseguem com meditação, outras pessoas conseguem com oração. Quando você para também, que você está no seu momento de fé ali, você ajoelha, você ora, você começa a ver, as máscaras começam a cair e você começa a ver realmente quem você é e as merdas que você faz. Então, esse também é um momento de autoanálise em que você percebe muita coisa da sua verdadeira face ali que tá se ocultando e está sabotando ó,
seu desenvolvimento, né, seu crescimento. Então, sem sombra de dúvidas, antes da gente partir para as outras etapas, a gente entender o porquê, o motivo, para daí, só daí a gente conseguir tomar as decisões sequentes, né, os próximos passos. E hoje ficou bem claro isso para mim, de perguntar realmente para tudo. Por quê? O porquê daquilo, por quê? É como a criança faz, né? E como Jesus disse que ao reino do céu, o reino dos céus pertence às crianças. Então, se a gente não for como uma criança, a gente não entra. E aí no primeiro momento, você fica tentando entender por que criança, justamente por isso, velho. Olha como tudo remete ao fato de quando a gente era criança. Até esse de perguntar, a criança pergunta pra caramba, velho. Tudo ela quer saber o porquê. E a gente perde isso com o tempo. E eu vejo que realmente o caminho que a gente deve tomar é o caminho do início, né? É a gente voltar a ser como criança. A criança não tem pressa para as coisas acontecerem, ele vai naturalmente. A criança não tem pressa para correr. Ela engatinha, ela anda, depois ela corre. Ela não tá nem aí, velho. A criança não tem pressa para falar. A criança não tem pressa para resultado de nada. Ela vai naturalmente e também naturalmente o resultado chega. Acho que a gente acaba matando aí tudo em nossa vida justamente por conta de atropelar os processos. E aí, para a gente respeitar os processos, a gente tem que voltar a ser, de fato, como éramos quando criança. Então, hashtag vamos todos ser crianças. É isso aí, meu irmão. E aí, Zé, acho que agora chegou alguma coisa mais concreta, né? Beleza aí? Sim, com certeza. Isso termina abrindo bastante. É aquela coisa, né? Não é a solução, mas é o caminho da solução. E isso é muito legal. E o primeiro passo, eu acho que essa coisa do primeiro passo, que foi que Rita falou, é importante. E o ser criança é mais incrível ainda. Ontem eu estava, não sei se tem a ver com essa porra toda, mas me ocorreu aqui agora. Eu fui no mercado ontem e estava comprando lá umas coisas, aí chegou uma criança, e foi na seção de iogurtezinho, tinha uns iogurtezinhos assim, rosinha, e ela foi lá e pegou um, pegou dois, pegou três, pegou quatro, e foi levando na mão. Eu falei, ô velho, vem cá. Aí ele olhou para mim assim, bota no saquinho que é melhor, tem saquinho? Aí tem, bota aqui, aí abriu o saquinho, botei, ele colocou dentro do saquinho, e pegou e saiu virado na porra. Aí chegou lá e se encontrou com o pai. Quando eu olhei, cara, uma realidade interessante, né? Aí ele foi de encontro ao pai, com os saquinhos na mão, e eu tinha inocentemente, como ela é inocente também, que ela podia chegar no mercado e pegar e levar. Ela não sabia que tinha que pagar. Tipo assim, ou sabia, não sei. Enfim, mas quando eu olhei para a família, estava o pai e mais duas irmãs do garotinho, e aí, pô, ele falou, pegou, tô animado, cara, você precisa ver a alegria, mas quando eu vi que ele estava indo na direção do pai e vi a condição, eu falei, ele não tem condição de comprar isso. E aí eu conduzi a situação, eu digo, minha cara, velho, aí você vai pagar como esse negócio aí, velho? Aí papai, você vai levar? E falei, papai assim, rapaz, sei não, tal. Porra, deu pra ver que... Enfim, aí eu brinquei com ele, rapaz, vem cá, vamos brincar aqui. Aí ele pegou e, rapaz, esse saco cabe mais um, bota mais um aí para fechar cinco, vai ficar uma conta redonda. Aí ele pegou assim, o pai olhando assim, meio sem graça e tal, e falou assim, ó, é o seguinte, quando a gente pega esse negocinho, a gente tem que pagar, velho, não tem jeito, cadê o dinheiro? Você tem dinheiro aí? Aí ele olha para o pai dele, o pai dele fazia assim, aí eu falei, vamos ver o que acontece aqui. Aí eu olhei quanto é que era, acho que dava menos de R$5 o negocinho, acho que era 60 centavos cada um. Aí eu abri a carteira assim, falei assim, velho, deixa eu ver se você tem sorte aqui, peraí. Aí tinha R$20. Aí eu falei, velho, você é um cara de sorte, velho. Porque eu só te dar 5.
mas não tem 5 aqui, você vai ter que levar esse daqui, agora você vai guardar o dinheiro e tal. Quando rapaz, ele ficou tão feliz, cara, ficou tão feliz, pulando, pulando. E o pai, assim, completamente sem graça, agradeceu, Deus abençoe e tal, porque ele não ia ter condição de comprar, de pegar, de levar. E aí você começa assim, porra, cara, se a gente for como uma criança, a gente vai ser muito simples, a gente vai ser inocente. Se é coisa de você ser inocente diante das situações, aí ele diz assim, porra, você não pode ser inocente nessa vida, mas aí, cara, quando você tem uma idade como aquela, você está aberto a uma série de coisas, uma série de aprendizado, uma série de situações. Mas uma coisa que é muito incrível, Deus cuida, rapaz, dessa galerinha. Por isso que Jesus fala assim, deixai vir minhas criancinhas, eles são puras, a ele pertence o reino. E aí a gente começa a entender, porra, a gente tem muito que aprender, mas o coração dele não está contaminado com as coisas que a gente vai, quando a gente chega numa determinada idade, você não tem mais. A gente é aberto, a gente é um canal aberto o tempo todo. Ele vai se fechando com as coisas que vão colocando na nossa mente e que essas coisas não são as coisas reais, né? E aí acho que isso aí é incrível. Tem que voltar a ser criança, bicho. Eu vou ter que voltar a ser criança. Beleza, lindão? Eu vou fazer a frase de pitaninha aqui, meus olhos estão suando. É bem emocionante essa história aí, bem legal. Eu acho que é uma boa história para a gente finalizar a nossa transmissão de hoje, né? Se Pita quiser fazer mais alguma consideração final, não, fica à vontade. Então, vamos parar por aqui. E amanhã a gente volta aí, mais um encontro, mais uma conversa. Vou finalizar aqui a nossa transmissão de hoje, deixar essa imagem que quiser presenciou para a gente refletir um pouco. Tchau, tchau.